Fala, torcida vascaína, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês agora. Pedrosa comentando aí esta grande partida do Vasco, grande vitória em cima do Corinthians 2-0, já deixando os créditos ao canal do Pedrosa na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Agora bora para o conteúdo. Um adversário que nos últimos 14 anos, 15 anos, podemos dizer assim, se a gente for lembrar daquela Copa do Brasil ainda, da época do Ronaldo, é um adversário que é uma pedra no sapato do Vasco. O Corinthians é um time muito chato de enfrentar. O Vasco, obviamente, já foi prejudicado pela arbitragem em alguns momentos, com mão de Jô, com pênalti não dado, entre outros momentos aí que a gente poderia relembrar. Mas o fato é que o Vasco tinha muita dificuldade de jogar contra o Corinthians e teve até o ano passado, quando inclusive numa boa fase da temporada acabou perdendo de 4-2 em São Januário. E isso acabou. Então eu acho que além da gente falar sobre a vitória do Vasco, sobre o bom momento do Vasco da Gama, a gente tem que lembrar que o Vasco tem quebrado algumas escritas que são muito interessantes para o trabalho do Rafael Paiva e que a gente tem que valorizar o trabalho do Rafael Paiva. O Vasco venceu o Internacional no Beira-Rio, coisa também que era inimaginável em outros momentos. Quando o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, ele já entra com esse jogo do Beira-Rio somando 0 pontos, digamos assim. Ou melhor, não somando nenhum ponto. Já se pensa assim. Quando o Vasco entra no Campeonato Brasileiro pensando em ir no Corinthians, já se pensa também que o Vasco não vai conseguir vencer o Corinthians. É um fato. E não é o Pedrosa que está falando. É o retrospecto dos últimos anos do Vasco da Gama. E se a gente for parar para pensar que a gente está na 16ª rodada e o Vasco está a 8 pontos do primeiro lugar da zona de rebaixamento, novamente a gente está quebrando um ritmo, quebrando uma escrita que infelizmente era a do Vasco, sempre brigando para não cair. Nesse momento da temporada era um Vasco que sempre estava sofrendo, sempre estava deixando o torcedor preocupado. E é claro que a gente aqui não vai, de forma alguma, desvalorizar o trabalho do Paiva e muito menos esquecer que ainda tem muito caminho pela frente. Não é porque o Vasco está com 20 pontos na tabela, está ali figurando a parte de cima da tabela, que a gente pode deixar de esquecer que o Vasco ainda tem um primeiro objetivo, que não é o prioritário. Pode ser que as prioridades mudem, mas o grande objetivo do Vasco é fazer um campeonato tranquilo, é fazer um campeonato onde você consiga uma classificação para uma competição sul-americana, seja a própria sul-americana ou pensando até numa Libertadores. E óbvio, se livrar da zona de rebaixamento. E essas escritas estão se quebrando. O Vasco venceu o São Paulo de goleada em São Januário. O Vasco venceu o Fortaleza e bem, jogando muito bem em São Januário. O Vasco venceu o Internacional jogando fora de casa, numa partida de superação, quando tinha 7 desfalques em campo. E o Vasco venceu, nessa noite, o Corinthians por 2-0, mesmo não jogando tão bem como vinha jogando. E é disso que a gente vai falar aqui, iniciando essa análise pelo primeiro tempo. A verdade é que foi uma grande surpresa para todos nós, eu acredito que sim, que o Rafael Paiva tenha iniciado com o Praxedes. E veja bem a análise que eu vou fazer aqui, veja bem o que eu vou colocar aqui para vocês. O Praxedes jogou mal, Pedrosa? Não. Eu não acho que o Praxedes jogou mal. Eu não acho que ele fez um jogo ruim. Não acho mesmo. Para mim ele fez um jogo 6, 6,5. Não prejudicou o Vasco. Não cometeu nenhum erro. Não foi crucial para algo negativo. Muito pelo contrário. O problema é que o Praxedes, claramente, não se sente confortável de jogar de camisa 10. Isso criou uma desorganização no time do Vasco que era nítida no primeiro tempo. Eu via muitas vezes o Praxedes afundando na área com o Verratti quando o Vasco tinha a bola, se apresentando pouco para jogar, que deveria ser o papel dele, a função dele, tá? Que é do camisa 10, que é do cara organizador, que aparece para jogar quando os laterais pegam a bola, quando os volantes pegam a bola, quando os pontas pegam a bola. Esse cara tem que flutuar, esse cara tem que aparecer o tempo inteiro. E muitas vezes eu vi o Praxedes afundando com o Verratti, claramente sem saber
se colocar naquela posição. Isso com bola falando. Sem bola, o Praxedes, ele claramente também estava desentrosado com o meio-campo do Vasco, que são Hugo Moura e Cocão, que estavam muito entrosados, que fizeram ótimas partidas. Então, eu acho que o Praxedes destoou e acabou desorganizando, talvez por falta de entrosamento, talvez por não ter se adaptado ao esquema do Paiva, e muito menos, talvez, na verdade muito mais, talvez pela função que ele desempenhou, do que propriamente ele, tecnicamente, que ele tenha feito um jogo ruim. Eu não acho que tecnicamente ele fez um jogo ruim. Eu só acho que ele é um jogador que não tem característica para jogar na função que ele jogou hoje. Se vocês forem perceber, teve um lance no primeiro tempo que o Watson deixou ele de cara. Se é um atleta que tem cacuete, que tem um trejeito do camisa 10, do finalizador, que é agressivo, é bola na rede. É bola na rede. E contra o Internacional, se vocês forem lembrar, no último jogo, ele também entrou nessa situação, e aí muita gente reclamou de pênalti, mas a verdade é que o Praxedes não tem agressividade. Essa não é a característica do Praxedes. O Praxedes é um jogador que ele é temporizador, que ele vai pegar na bola e ele vai tocar. Pegou, tocou. Pegou, tocou. Ele não cria, ele não é agressivo, ele não é um finalizador. Então, quando você pensa em um time que, como o Vasco, que já carece de qualidade, na minha visão, e obviamente isso também não é culpa do Paiva, muito pelo contrário, isso é culpa do elenco que o Vasco tem, que é um elenco escasso, que sofre com lesão, que tá sem estrela, que tá sem Payet, enfim, entre outros jogadores. É difícil eu concordar com a escolha do Praxedes. Eu acho que ele é um jogador muito banho-maria, sabe? É um atleta que eu respeito dentro da lógica do futebol, que é um temporizador, que é importante, que carimba aqui e ali, mas eu vejo ele completamente sem adaptação para ser, de fato, um camisa 10, o cara mais avançado da linha do meio campo. Então, cara, eu jamais escolheria o Praxedes. E repito, cara, isso não tem nada a ver com persegue o Praxedes, nada a ver. Eu acho até que a torcida do Vasco hoje teve uma paciência legal com o Praxedes, com o que o Praxedes vem atuando nos últimos 10 meses, 11 meses de futebol. A torcida do Vasco teve até paciência com o Praxedes. O ponto é que, pra mim, ele é um cara que desorganizou o time. Ele é um cara que fez o Vasco, tanto sem bola quanto com bola, perder a organização que o time tinha nos últimos jogos. Foi um primeiro tempo ruim, Pedrosa? Claro que não. Eu acho que o Vasco fez um primeiro tempo ok, honesto também. E talvez o principal dessa não tão boa atuação, mas que culminou numa vitória, eu acho que no segundo tempo o Vasco subiu de rendimento, subiu muito bem, seja o quão ruim é esse Corinthians atual. E eu não digo o elenco do Corinthians. Eu acho o elenco do Corinthians tem até qualidade. O elenco do Corinthians vai até se acertar em algum momento, acredito. Ainda mais com a chegada do Ramon e do Emiliano. O problema é que o Corinthians que a gente viu hoje, o Corinthians que entrou em campo hoje em São Januário, talvez tenha sido o pior Corinthians dos últimos 10 anos, da última década que eu acompanho futebol. Assim, é um time que não tem nada. Me lembra muito o Vasco do Álvaro Pacheco. Me lembra muito o Vasco que brigava para não cair, o Vasco do Barbieri. É um time pobre de ideias. É um time que não tem organização nem sem bola, muito menos com bola. Então, eu acho que o Vasco acabou, mesmo não fazendo um grande primeiro tempo, sendo pouco lesado, sendo pouco agredido pelo Corinthians, muito pela incompetência do Corinthians. Eu acho que se tem algo de positivo que a gente pode tirar do primeiro tempo, é que o Vasco continuou brigando por cada bola, a postura coletiva do time foi muito boa. Pra você ter uma noção, eu acho que o David fez uma partida muito abaixo no primeiro tempo, errando praticamente tudo, tomou cartão amarelo logo no início do jogo. É um jogador que é muito importante pra válvula de escape, pro desenvolvimento do Vasco. E o Watson também estava muito sobrecarregado na função dele, o Verratti brigou ali, fez um bom jogo, mas também não conseguiu ter grandes chances. E no final das contas, eu acho que o primeiro tempo, tecnicamente falando, foi ruim das duas equipes. O único momento que, de fato, o Corinthians conseguiu ser agressivo ao Vasco, talvez no jogo inteiro, foi uma cobrança de falta, onde o Léo Jardim fez uma belíssima defesa, novamente, sempre ele, e que, repito aqui, nas vitórias a gente fala pouco do Léo Jardim. O Léo Jardim, todo jogo, nas vitórias, nas derrotas e no empate, faz defesas espetaculares, defesas que podem salvar o Vasco no resultado, que são importantíssimas para o jogo. E é por isso que ele é um grande goleiro. É por isso que a gente tem que valorizar o goleiro que a gente tem. E quando um time é organizado,
Quando um time tem um bom sistema defensivo, percebeu que o Léo Jardim parou de falhar? Percebeu que o Léo Jardim tem sido menos bombardeado? E nas vezes que ele é bombardeado, ele corresponde? Porque não tem goleiro no mundo, gente. Não tem goleiro no mundo que não vai falhar se você sofre 15, 20, 30 finalizações como o Vasco vinha sofrendo. É isso aí, torcida vascaína. Que grande vitória do Vasco novamente jogando bem no segundo tempo. Como falou ali o Pedrosa, no primeiro tempo o Vasco não jogou um excelente futebol, mas conseguiu segurar o Corinthians. O Corinthians não conseguiu agredir o Vasco também, mas por conta também da sua defesa, da defesa vascaína, né, e por conta do time do Corinthians ser menos qualificado. Mas no segundo tempo o Vasco foi lá, guardou os 2 gols da partida. Que grande vitória! Mais uma vez o Vasco consegue, mais uma vez não, pela primeira vez o Vasco consegue ter uma gordurinha longe da zona de rebaixamento, porque no ano passado foi o tempo todo brigando para não cair, ficava perto daquela zona de rebaixamento que é terrível. Hoje o Vasco já está na segunda parte da tabela, então parabéns a todos os envolvidos ali, o Paiva, né, que deu show na coletiva, falou muito bem na coletiva, né, os jogadores ali que vêm se destacando, né, temos os Forza que marcou o gol hoje, temos, né, o Payet tá de fora, mas quando voltar também vai acrescentar muito para esse time. E lógico, né, o Coutinho, né, que essa grande notícia do Coutinho que foi anunciado hoje como grande reforço do Vasco da Gama, né, fica até 2025 e depois, né, se o Vasco quiser comprar ele, em definitivo vai ter que ver com o Aston Villa. Então falta o Coutinho estrear ainda, então o Vasco tem tudo para ficar ali na parte de cima da tabela. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.